Uma boa noite, meus queridos amigos, a TV Chico Xavier e a Rádio Chico Xavier, mais uma vez, ao vivo, a sintonia do bem com o programa de estudo do Livro dos Espíritos, hoje a aula 6. E pedimos mais uma vez desculpa, porque deu um problema no sistema, o áudio, o slide tinha escapado do sistema, mas é uma coisa, eu sou muito teimoso e persistente, né? E como é um programa, né, ao vivo, pode acontecer destas coisas, mas vamos fazer o programa hoje porque foi programado para fazermos o programa, prometemos ontem, e vamos estudar o Livro dos Espíritos, aula 6, né? Uma boa noite a Luísa Marques, a Ione, a Érica, muita paz, muita luz. Hoje o capítulo, o tomo 6, já que nós estamos estudando desde a introdução, né, essa importante obra, é a obra mais importante da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, né, que completa este ano 161 anos, né, de sua publicação. A doutrina espírita relativamente muito nova, né, 161 anos, mas que nesses 161 anos vem trazendo muita luz, muito conhecimento para a humanidade, né? E como o próprio Emmanuel coloca lá no livro Estudo e Vida, se eu não me engano, no capítulo 40 e 44, que a caridade que devemos fazer, colocando, claro, nas nossas palavras, a doutrina espírita né, a sua própria divulgação. Então vamos, sem mais delongas, ao estudo, né, do Livro dos Espíritos. Hoje o tomo 6, né, da introdução, e como vocês já sabem, esse slide será sempre em todas as aulas colocado, que é justamente um trecho do capítulo
do Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador Prometido, lá nas Instruções dos Espíritos. E esse parágrafo diz o seguinte: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontra-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além, túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Uma mensagem, parte da mensagem do Espírito, a verdade na Instruções dos Espíritos, no capítulo O Cristo, né, Consolador. E justamente no início mostra justamente aquela questão que o espírito só vai alcançar, né, o voo quando ele tiver ter justamente evoluído no sentido do amor, do amar não aquele amor, né, contemplação carnal, mas o amor na sua maior pureza e também o conhecimento, que são as duas asas que darão ao espírito a condição de alçar voos. Então, o estudo do livro da doutrina espírita, o tomo 6 da introdução do livro dos Espíritos, e já começamos, né, nos primeiros slides, quando Kardec coloca: como dissemos, os seres que assim comunicam designaram-se a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios. Se lembram que na aula anterior, os espíritos, com aquele movimento surgimento das mesas girantes, o processo de evolução até as comunicações mais primárias, até chegar à questão da psicografia. E naquela comunicação ainda inicial, aqueles que ali produziam aqueles fenômenos se diziam justamente espíritos. E como tendo pertencido, alguns pelo menos, a homens que viveram na terra, eles constituem o mundo espiritual como nós constituímos durante a nossa vida o mundo corporal. Esse mundo, né, espiritual, que é composto justamente daqueles que são destituídos do corpo físico, é uma outra dimensão, não uma dimensão fora desse padrão, mas vamos dizer aqui que nós somos relativamente vizinhos, né, porque em todos os lugares nós encontramos, né, espíritos que justamente destes que tiveram aqui uma vida, né, no corpo da carne e depois retornaram à verdadeira morada, à verdadeira pátria espiritual, onde todos nós retornaremos. Resumimos aqui em poucas palavras os pontos mais importantes da doutrina, que nos transmitiram a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Ele já esclarece aqui, justamente, é muito importante essa aula de hoje, porque nós vamos justamente ver os pontos, né, importantes da doutrina espírita, porque o conhecimento desses pontos vai nos dar justamente a condição de aqueles que vêm, vamos dizer, detratar a doutrina espírita ou vem confundir os conhecimentos da doutrina espírita, nós estaremos justamente embasados para justamente não confrontar diretamente, mas para derrubar as teses destes, né, que de certa forma vêm querer derrubar a tese da doutrina espírita. Deus é eterno, justamente são um dos pontos. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom.
ele já coloca como primeiro ponto, né, importante nesse estudo de hoje a presença, né, de Deus como eterno e imutável e imaterial. O outro é: criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Então esse Deus, que é eterno e imutável, né, e tudo que nos rodeia, desde as infinitas pequenos seres até esse imenso universo que a ciência da astronomia vem revelando cada vez mais galáxias, planetas, né? E o universo aí se expandindo, né, constantemente, foi criado justamente por Deus. Essas belezas maravilhosas que nos encantam. Os seres materiais constituem o mundo visível, o corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível, o espírita, isto é, dos espíritos. Ele dá a distinção justamente aqui. Nós que estamos aqui, neste plano físico, constituímos justamente esse mundo visível, o corpóreo. E os espíritos, justamente o mundo invisível, o espírito, o espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. Então, diante disso aí, nós já sabemos disso, nós também estamos construindo, estamos naquela perspectiva, como falamos na aula passada, que nós estamos construindo um pensamento, fazendo de conta que nós não temos nenhuma base do conhecimento da doutrina espírita, estamos construindo justamente esse pensamento embasado justamente no estudo do Livro dos Espíritos, né? Então, o mundo espírita é o mundo normal, é a nossa verdadeira pátria. Nós estamos aqui de passagem, vamos voltar quantas vezes forem necessárias, né? E vai chegar um momento que nós não precisaremos mais retornar ou reencarnar. Esse tempo não se é determinado, mas quanto mais o espírito, quanto mais evoluímos, mais perto justamente estamos desta possibilidade de não precisar mais reencarnar. Vamos ver se tem alguma colocação. Isso, então vamos continuar. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter existido jamais sem que a essência do mundo, espírita, justamente se o planeta hoje deixasse de existir, o planeta Terra, não iria interferir de forma nenhuma ao mundo espiritual, porque o mundo corporal justamente é uma escola de aprendizado, né? Onde, quando tivermos justamente aprendido todas as lições, através das reencarnações, nós retornaremos à pátria original. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, que é esse que nós temos, esse corpo, né? Cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade, né? Então nós somos um espírito que temos um corpo, e que esse corpo é perecível, e ele vai no momento em que nascemos, né, que reencarnamos, nós já começamos justamente o processo de vamos dizer assim, de destruição desse corpo. Já vamos nos preparar justamente para a morte desse corpo e a passagem para o outro lado. Por isso também nesse período é importante todo o aprendizado que possamos colher dessa experiência da reencarnação.
Uns vão com um tempo relativamente grande, outros com um tempo relativamente muito pequeno, mas que existe tudo uma explicação, toda uma condição de entendimento para essas situações. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a reencarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, o que lhes dá a superioridade moral e intelectual sobre os demais. É justamente a condição que Deus escolheu para que o espírito que já adquiria uma certa condição começar a experiência no corpo da carne, né, e assim poder seguir a sua caminhada evolutiva. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Isso nós já temos essa consciência, né? A alma é o espírito encarnado, né? Sendo o corpo apenas um envoltório. Alguém quer fazer alguma colocação em relação até o momento em que nós É porque conhecimentos nunca se perde, isso é verdade. Luiz Otávio, uma boa noite. Tivemos 3 retornos hoje, mas temos que ser persistentes. Certamente, já tivemos muito mais de 1000 encarnações. Hoje estamos em nossa melhor versão, ainda cheio de imperfeições. Isso é uma verdade. Então vamos continuar. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos. Acho que mas vamos repetir. Que chegaram a um certo grau de desenvolvimento que lhes dá a superioridade moral e intelectual sobre as demais. Justamente, quando adquirimos uma certa condição, então Deus justamente deu a permissão para a reencarnação nossa, para começar ou continuarmos o nosso processo de evolução. Para aqueles que chegaram agora, nós estamos estudando, estamos na aula 6, e como estamos estudando a introdução do Livro dos Espíritos, hoje estamos no tomo 6 da introdução. A alma é um espírito encarnado. Essa distinção é bem importante para todos nós, sendo o corpo apenas o envoltório. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. O nosso corpo, nós temos esse princípio vital que anima e dá vida, né, ao corpo. E a outra, justamente, a outra constituição é a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Justamente somos nós. Nós somos um espírito que estamos neste corpo material, que tem justamente nele o princípio vital que dá a vida, que anima esse corpo físico. E o terceiro, o laço que une, prende a alma ao corpo, o princípio intermediário entre a matéria, né, e o espírito. Esse laço é justamente o que é denominado de perispírito. Ele é o elo, né, de ligação entre a alma, o espírito e o corpo. E esse perispírito, né, esse laço, ele se une ao corpo físico, ligado-se a célula. Quando o indivíduo nasce, né, desde lá a concepção, ele vai através daquele processo que nós conhecemos de multiplicação das células e tudo mais, e nasce. E
Quando André Luiz fala, nós já vamos adiantar algumas coisinhas, né, em relação a essa questão. Quando André Luiz fala que a reencarnação se completa aos 7 anos, é porque naquele período já de 7 anos, à medida que nós vamos evoluindo na questão até chegar aos 7 anos, as ligações do perispírito vão se ligando às células, né? E essa ligação se completa justamente aos 7 anos de idade, quando as ligações estão todas ali realizadas entre o perispírito e o corpo físico. É um processo belo e fantástico. Tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, dos quais tem os instintos. Pela alma participa da natureza dos espíritos, e realmente nós percebemos essa questão bem nítida dos instintos, aqueles que ainda estão muito atrasados, apesar que nós temos ainda rasgos, né, na nossa personalidade desse instinto, que ele vai vamos dizer assim, se diluindo ou se aprimorando à medida que o processo de evolução vai acontecendo. Vamos ver se tem alguma colocação. Dona Luísa Marques diz: vou direto para o umbral. De jeito nenhum, dona. Nós estamos no processo de evolução, estamos numa caminhada, estamos no processo. E o que vai acontecer no futuro depende do que nós estamos fazendo agora. Jesus não disse que o amor cobre multidões de pecados. Então, a prática do conhecimento da doutrina espírita, a vontade de aprender, de fazer o bem, tudo isso são tesouros que nós vamos juntando no nosso coração. E Érica diz: é porque o conhecimento nunca se perde. Tudo que acontece na nossa existência fica gravado no nosso perispírito. Luiz, você está certo. A esperança é eterna. Morrer, nascer, evoluir sempre. E Érica diz que pode ser chamado sopro divino, o princípio vital. Exatamente. Então vamos seguir. O laço ou perispírito que une ao corpo o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, o corpo físico. Não é isso? O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que se pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições, a questão das materializações, onde o espírito se mostra, né? E é justamente através desse fenômeno que o espírito pode, através do seu perispírito, que o espírito é revestido justamente desse perispírito, e ele pode se tornar visível, né? No caso, para nós e aqueles que têm a percepção. Existem alguns casos que todos podem perceber, né? Mas tem aquelas situações que é preciso justamente uma certa sensibilidade mediúnica, caso a evidência, para que possa perceber e o espírito se tornar visíveis a estas pessoas. O espírito não é, deste modo, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito, que, em certos casos, pode ser apreciado pelos sentidos da visão, pela audição e do tato, como vimos nas aulas anteriores, aquele fenômeno de aqueles sistemas que foram criados, como que o espírito,
quando nós morremos, voltamos ao grande todo, isso não existe. É uma individualidade que persiste depois da morte e continua a individualidade depois da morte do corpo físico. E com todas as suas características. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição. São conhecimentos, sua proximidade a Deus pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem, por seu amor no bem. São os anjos ou espíritos puros. Nós vamos retornar justamente a esse capítulo, essa questão, esse assunto que é levantado agora na introdução, lá na questão número 100, na classificação dos espíritos, mas ele aí já dá uma definição para que a gente possa entender que existem as gradações. Nós não temos no nosso lar, né, as características de cada um da família, o processo de inteligência, de entendimento das coisas, diferentemente, e aí colocamos na sociedade também, cada um com a sua percepção de vida, com seu nível de conhecimento, com seu nível de inteligência. Quer dizer, existem essas classes de espíritos, essa gradação de espíritos que nós deveremos justamente considerarmos. É por isso que esse conhecimento vai fazer com que lá na frente, né, porque nós agora estamos construindo o pensamento de acordo com esse estudo do Livro dos Espíritos. Lá na frente, nós vamos entender que esse conhecimento vai fazer com que aqueles que são imbuídos no trabalho, do estudo da mediunidade, para que não possa justamente acreditar em todos aqueles espíritos que apareçam numa reunião mediúnica, vamos dizer assim, mas que possa ver-se aqueles que vêm de Deus, porque eles podem justamente enganarem aqueles que não têm um conhecimento mais profundo da doutrina espírita, se passar por um espírito evoluído. As demais classes distanciam cada vez mais desta perfeição. Os das classes inferiores são inclinados à maioria das nossas paixões: o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, comprazem-se no mal. Entre eles há os que não são nem muito bons, nem muito maus. Antes, trapalhões e inconvenientes, são os espíritos brincalhões, do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem as suas principais características. São os espíritos estouvados, né, e levianos. Então nós vemos aí que existe uma gradação, desde pegando lá no início os espíritos puros, e depois, baixando o nível, nós vamos encontrar uma variedade de níveis, né, de espíritos, uma gradação muito grande, né? E é o que Dona Érica diz, as mistificações. É por isso que é importante e devemos estudar, para que possamos estar atentos a esses espíritos que podem querer nos enganar. Os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem. Isso é bem lógico, né? Porque nós temos justamente a capacidade de evoluirmos. Quem permanece é porque teima em ficar naquela classe. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova a que devem submeter-se várias vezes até que hajam atingido a perfeição absoluta.
é uma espécie de peneira ou depuração onde saem mais ou menos purificados. Nenhum espírito vai ficar eternamente no mal. E também ninguém retrograda. A partir daquele nível, ele segue à frente. Ou permanece naquele nível, pela teimosia, mas vai chegar um momento em que vai ter que sentir a necessidade de caminhar, de evoluir, de crescer. E através da reencarnação, quantas vezes for necessário, nós iremos ter a condição e a permissão de voltar ao corpo da carne. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde havia saído para recomeçar uma nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Quem não tem conhecimento o que é espírito errante, é justamente o intervalo entre uma reencarnação, né, e outra, e o espírito fica naquela faixa que é chamado nesse intervalo de espírito ainda errante. Não é porque ele erra, mas é porque é justamente esse intervalo de uma reencarnação para outra. Entendido? Isso. Então vamos seguir. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, conclui-se que nós tivemos muitas existências, como Luiz Otávio falou justamente agora há pouco, muitas inúmeras reencarnações já tivemos e vamos ter inúmeras ainda pela frente. E que teremos ainda outras mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Vai chegar um momento em que nós vamos comportar, não mais estar aqui na Terra, mas precisar de um outro planeta para adquirir outros conhecimentos que a Terra não mais possa comportar esses conhecimentos, ou oferecer a nós esses conhecimentos. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar-se que a alma ou espírito pode encarnar no corpo de um animal. Isso aí é impossível, não existe essa condição. Sempre o espírito vai reencarnar justamente num corpo, na espécie humana, porque ele já adquiriu essa condição, nunca vai retrogradar. O espírito não retrograda, ele está sempre seguindo, estaciona naquele momento, mas depois vai sentir a necessidade de retornar ao processo evolutivo, se não pelo amor, mas pela dor, que é justamente, muitas vezes, é pela dor que nós conhecemos esse processo e nos despertamos para a realidade da vida. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas, como falamos anteriormente, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Quanto mais estivermos em linha reta, praticando a condição do amor, do reajustamento às leis divinas, mais justamente estaremos caminhando mais rapidamente. As qualidades da alma são as do espírito, que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um espírito bom, e o homem perverso a de um espírito impuro. A alma tinha uma individualidade antes de encarnar, conserva depois que se separa do corpo. É uma individualidade. Depois que tivemos a condição de uma individualidade, um espírito,
nós vamos permanecer naquela individualidade sem perder nenhuma característica e só absorvendo e nos melhorando e absorvendo esses conhecimentos da vida e das coisas que nos rodeiam. Na sua volta ao mundo dos espíritos, a alma encontra aqueles que conheceu na terra. E todas as suas existências anteriores se refletem na sua memória com a lembrança de todo o bem e todo o mal que fez. Quer dizer, é o nosso encontro conosco mesmos, né? Porque nós estaremos fora do corpo físico. O corpo físico é que nos inibe a conhecer, o saber, o ter lembrança do que nós fizemos no passado, e ainda bem, graças a Deus, que isso acontece. Porque muitos de nós, ou todos nós, não iríamos suportar aquilo que nós fomos ou fizemos no passado. E é uma bênção justamente esse esquecimento, mas que podemos ter noções daquilo que nós fomos no passado, de acordo com o conhecimento das nossas tendências nesse, né, momento evolutivo. E essa possibilidade de reencontrar, como vimos aqui, aqueles que partiram antes de nós é belíssimo. E nós vamos, porque nós estamos apenas numa dimensão passageira, que a nossa verdadeira morada é justamente no outro lado da vida. E em outra condição, o espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência, pela elevação e depuração de sua alma, aproxima-se dos bons espíritos com os quais estará em dia. Aquele que se deixará dominar pelas suas más paixões e põe todas as suas energias na satisfação dos apetites grosseiros se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à sua natureza do mal. Isso quer dizer que nós estamos aqui para nos aprimorarmos, mas se estamos no corpo da carne, nós precisamos justamente aprimorar os nossos conhecimentos e as nossas más paixões para, quando no desenlace, quando no desencarne, não estarmos tão apegados justamente à matéria e à terra e nos impossibilitando de viver com maior tranquilidade, ou a readaptação no mundo espiritual é mais dificuldade, quanto mais tivermos essa ligação com o corpo físico e essas paixões inferiores. Vamos ver se temos alguma. Luiz Castilho diz: o Espiritismo nasceu da união da ciência e da religião. O cético começou o estudo do Espiritismo, começou com Rivail. Não lembro o nome completo, professor Hipólito. E concluiu os estudos com o nome de Allan Kardec, um grande professor, pensador da França. Isso. Então vamos continuar. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Exatamente. Vocês perceberam que o que foi colocado, que está sendo colocado justamente são as bases que precisamos ter da doutrina espírita para, e com essa base, poder justamente conversar com aqueles que vêm de alguma forma derrubar os postulados da doutrina espírita. Então os espíritos encarnados habitam em diferentes globos, cada um de acordo com a sua evolução. Nós sabemos que existem planetas mais evoluídos, outros mais atrasados do que a Terra, outros intermediários, né? E conceber de que os planetas, porque não temos a comprovação de existência de vida, como a ciência procura vida física, mas nós sabemos que existem outras formas de vida, né?
outras vidas mais quintessenciadas, né, mais ligadas à vida espiritual, né, e que habitam os diversos planetas da nossa galáxia e do universo. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos sem cessar. É toda uma população invisível que gira em torno de nós mesmos, né? Então, é importante também isso, nós sabermos, quer dizer, tudo isso que nós estamos vendo aqui é importante, nós temos essa consciência e rever, né, depois dessa aula, esses pontos, porque é a base, né, de todo o conhecimento do Livro dos Espíritos, né? Os espíritos exercem sobre o mundo moral o mesmo e mesmo sobre o mundo físico. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou mal explicados e que não encontram solução racional senão no Espiritismo. E nós sabemos que nosso pensamento, a nossa forma de pensar, cria justamente formas pensantes, porque nós estamos movimentando, criando através do fluido cósmico universal, que é a matéria viva, né? A matéria primitiva, né? É a matéria que é criada e foram criados todos os corpos, e nós, através de nossos pensamentos, estamos criando constantemente e agindo, né, nesse fluido e criando, né, e é assim que as coisas começam a acontecer, e é por isso também que os Espíritos e o próprio Evangelho nos alerta para que possamos não estar com o nosso pensamento voltado para o mal, porque nós estaremos constantemente criando formas de pensamento, né? E esses pensamentos dirigidos para aqueles o qual poderíamos ter uma certa inimizade ou que se dizem nossos inimigos, poderemos afetar de alguma forma se eles estão sintonizados conosco e vice-versa. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-la com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. Então, os espíritos interferem na nossa vida, e nós vamos ver lá na frente, né, nas perguntas do Livro dos Espíritos, uma questão em relação a essa. Então é por isso que há sempre aquele aconselhamento do Evangelho dos Espíritos de que possamos estar numa faixa de vibração boa, para que possamos estar sintonizados e esses bons espíritos, esses amigos espirituais, possam nos influenciar e nos impulsionar cada vez mais para o bem. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos incitam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os bons espíritos são os grandes aliados quando estamos afinizados com eles. Quando caímos no pessimismo, na depressão e no desânimo, eles não conseguem ter acesso a nós, e estamos com acesso àqueles espíritos que vão nos colocar cada vez mais para baixo. Os maus nos impelem para o mal.
é para eles um prazer ver-nos sucumbir e nos identificar com eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas ocorrem pela influência boa ou má que exercem sobre nós. A nossa revelia cabe ao nosso julgamento discernir as obras, as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais. Da maioria das vezes, pelos médiuns que lhes servem de instrumentos. Nós poderemos diferenciar o que é nosso e que não é nosso. Poderemos, através do exercício, do conhecimento nosso, da nossa capacidade de nos conhecermos, né? Nós poderemos conhecer se aquele pensamento que vem é nosso ou é do espírito, ou de um espírito bom ou de um espírito mau. Nós poderemos, ao longo desse autoconhecimento, começar a ter essa capacidade de ver aquilo que é nosso e aquilo que não é nosso. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação, né? Nós vimos que ao longo da codificação e lá na Sociedade Parisiense, né, Kardec evocava constantemente espírito, porque ali naquela época era muito comum isso, justamente para o estudo, para o conhecimento, porque ali estava sendo construído o pensamento espírita, e ao longo da história da doutrina espírita, esse processo de evocação está cada vez mais, vamos dizer assim, de lado, porque outras formas inteligentes de comunicação acontecem, né, e não precisando e é uma raridade hoje em dia se evocar, né, um espírito, apesar que no momento em que nós nos dispomos a uma reunião mediúnica, ao estudo, ao aprimoramento e à comunicação com os espíritos e a ajuda aos espíritos que se encontram necessitados, ali indiretamente nós estamos fazendo uma evocação, né? Mas não diretamente, porque todo o controle da reunião se encontra com a equipe espiritual. Podemos evocar todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenha vivido. Os de nossos parentes, de nossos amigos ou inimigos, e deles obter, por meio de comunicações, escrita ou verbais, conselhos, informações sobre a sua situação no além-túmulo, seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam permitidas fazer-nos. Isso Kardec colocou porque naquela época era justamente faziam-se evocações, hoje não se faz evocações, né? Para a gente ter uma ideia, no período Chico não se fazia, quando ia psicografar a carta consoladora para uma mãe, para uma família, ele não chamava o espírito, a toda a equipe espiritual, né, quem coordenava todo esse trabalho, e sempre ele dizia que o telefone tocava de lá para aqui, e não daqui para o outro lado. É muito importante ficar bem claro justamente a essa questão. Os espíritos são atraídos em razão da sua simpatia, pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias. Predominam o amor no bem e o desejo sincero de instruir-se e melhorar-se. Quando se encontra uma reunião harmônica, seja ela pública, as reuniões públicas nas casas espíritas que hoje acontecem, nas reuniões de evangelho, seja nas reuniões privadas, quando ela tem toda uma estrutura moral e uma organização,
ali vai atrair espíritos bons que vão coordenar todos os trabalhos daquela casa. Pelo contrário, vão atrair espíritos que vão justamente causar a balbúrdia e a desorganização dos trabalhos, e que esses trabalhos não vão para frente de jeito nenhum neste sentido, porque a desorganização vai justamente deixar de lado os espíritos superiores que só podem interferir, só podem trabalhar justamente quando a equipe espiritual que se encontra, a equipe encarnada que se encontra ali, estiver disposta ao trabalho no bem. A presença deles afasta os espíritos inferiores, isso dos espíritos bons. Ao contrário, encontram livre acesso e podem agir com toda liberdade entre as pessoas frívolas ou guiadas apenas pela curiosidade. E por toda parte onde encontrem maus instintos, longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Então, tirar todo sentido de curiosidade nestas reuniões mediúnicas ou de ir à casa espírita na intenção de buscar alguma mensagem de um ente querido, porque o telefone toca de lá para aqui, como sempre Chico colocava em vários momentos da sua vida. Vamos ver se existe alguma colocação mais. A alma nasce na pedra, repousa no vegetal e se agita no animal. Dona Luísa Marques diz: os espíritos influenciam bem mais do que imaginamos, tanto que eles nos dirigem, é verdade. E como nos interferem, como diz Dona Érica. É por isso que devemos manter uma sintonia sempre perfeita, o mais que perfeito, para que possamos estar sintonizando com os espíritos do bem, sermos influenciados por esses espíritos bons. Distinguir os bons espíritos dos maus é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, marcada pela mais alta moralidade, isenta de qualquer paixão inferior. Seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e têm sempre por objetivo o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, muitas vezes trivial e até grosseira. Quando o espírito ainda não muito bom e um pouco atrasado tenta se passar por um espírito bom, em algum momento ele vai cair, porque ele não vai conseguir sustentar, vamos dizer assim, essa farsa de ter aquela postura de um espírito já evoluído, de um espírito bom. Se por vezes dizem coisas boas e verdadeiras, em muitas outras dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da incredulidade e se divertem à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade e embalando-lhe os desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na total acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, naqueles cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. Se é uma reunião ou um grupo que não estuda, que é imbuído pela vaidade ou sentimento de achar que já sabe tudo, são vítimas, com certeza, de espíritos que vão ali justamente brincar com estes, né? Se fazendo de espíritos evoluídos e espíritos puros, que um dia vai ser justamente
desmascarados, ou esses grupos vão se desfazer, né, naturalmente. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. O homem encontra neste princípio a regra universal de conduta, mesmo para as suas menores ações. É uma lei, é um lema, que só isso poderia mudar todas as relações aqui no nosso planeta Terra. Eles nos ensinam que o egoísmo e o orgulho, a sensualidade, são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que, desde este mundo, se desliga da matéria pelo desprezo às futilidades mundanas e pelo amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual, que cada um de nós deve tornar-se útil segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Qualquer que o forte e o poderoso devem apoio à proteção ao fraco, porque justamente são as leis de relações, porque aquele que abusa da sua força e do poder para oprimir o seu semelhante viola a lei de Deus. Ensina finalmente que, no mundo, os espíritos nada podendo estar oculto, mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e suas torpezas descobertas. Né? Então ele já define aí nesse ponto justamente a questão de que as relações devem ser as mais solidárias, né, possíveis, um ajudando o outro, porque assim, se ajudando, todos crescem e todos vão encontrar a ajuda dos bons amigos espirituais para reforçar justamente esse processo. Que a esperança e a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem agimos mal é um dos castigos que nos estão reservados. Quer dizer, a presença inevitável, vamos reencarnar juntos até que esse ciclo vicioso seja cortado. Dos castigos que nos serão reservados, que ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos que nos são desconhecidos na Terra. É claro que o mal, se nós passamos pelo mal por dificuldades, é porque nós escolhemos estar naquele momento. E se queremos ter uma vida mais suave, uma existência mais suave, então sempre escolher o caminho de fazer o bem e da caridade. Mas também nos ensina que não há faltas irremissíveis que a expiação não possa pagar. Quer dizer, todo mal ele reverte justamente pelo exercício do bem. O homem encontra o meio de consegui-lo nas diferentes existências que lhe permite avançar, segundo o seu desejo e seus esforços na senda do progresso rumo à perfeição, que é o seu objetivo final. E encerrando, o resumo da doutrina espírita. Nós vimos aí nesse tomo 6 de hoje, todo um resumo muito pequeno, mas bem consistente da doutrina espírita. Como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores, vejamos agora as objeções que eles contrapõem, que é justamente o item
6 da introdução do Livro dos Espíritos. Então nós vimos aqui um resumo, né, geral, mas muito sólido da doutrina espírita. E é justamente esse resumo que nos vai favorecer ter justamente a condição de, vamos dizer, fazer contraponto àqueles que não aceitam ou que vêm de alguma forma detratar a doutrina espírita ou deturpar os seus ensinamentos, né? É muito importante rever, né, essas lições, e essa lição de hoje, porque justamente nós vimos aí um resumo muito consistente, né, do que é a doutrina espírita. E Érica diz: isso é importantíssimo, fazer o bem. Essa tem de ser a nossa conduta. E Odete, uma pessoa pode vir na casa de alguém, e trave espíritos sem luz? Não entendi, dona Odete. Mas o que eu pude entender do que a senhora falou é que nossa residência, quando é nosso lar, quando ele é um lar muito desarmonizado, onde os membros vivem em atrito, é claro que vai ser porta aberta para os espíritos que vão reforçar aquele comportamento, aqueles que não gostam de nós, aqueles que vão reforçar justamente o processo de desajustamento. É por isso, é sempre aconselhado a instituir o Evangelho no lar pelo menos uma vez por semana, né, porque essa reunião de Evangelho lá vai criar toda uma estrutura de proteção no lar, né, e também o exercício da prática do bem e a harmonia dentro do lar, porque aí os espíritos que não querem o nosso bem não vão ter acesso justamente ao nosso lar. E com esse resumo da doutrina espírita, nós já temos uma certa condição para até aconselhar, conversar e encaminhar as pessoas para terem um pensamento mais abrangente em relação à questão da vida. Assim sendo, encerramos, né, esse estudo da noite de hoje, agradecendo a oportunidade de todos, a paciência de vocês, né? Haja visto os problemas iniciais, mas conseguimos fazer o programa e graças a Deus estamos chegando ao final de mais um item, o item 6 da introdução do Livro dos Espíritos. Agradecemos a vocês, pedimos a vocês que compartilhem nas suas redes sociais este vídeo. Mais ainda seria melhor compartilhar o link, né, para que as pessoas, através desse link, tenham o acesso justamente ao nosso canal no YouTube. Amanhã de manhã nós estaremos postando ele no nosso canal e vamos colocar o link na nossa página, na página da TV Chico Xavier e na nossa página pessoal também, e assim a partir daí vocês compartilham nas suas redes sociais. Agradecemos, que Jesus possa nos abençoar, nos proteger, nos iluminar nesse finalzinho. Faltam pouco mais de 30 minutos para encerrar esta terça-feira. Amanhã retornaremos com o Momento com Chico Xavier, o programa também Alegria de Viver, e que Jesus possa iluminar o lar de cada um de vocês, a vizinhança, e nas nossas orações antes de dormir, que possamos lembrar dos nossos irmãos suicidas. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine agora e sempre.